Oi, boa noite a todos aí do Face, do Instagram. Vamos lá, tô entrando aqui. Boa noite, a paz para todos. Espero que a imagem esteja boa. Tô em 2 aparelhos telefônicos, então o que parece aqui do Facebook, a iluminação tá legal. E a do Instagram parece que tá um pouco escura. Vê se é isso aí mesmo, gente. Vê se tá tudo legal aí pra vocês. Eu acho que deu uma melhorada na luz aí do Instagram. Ficou tudo bem aí na luz do Instagram, Facebook? Fala aí pra mim como que tá a iluminação pra vocês. A paz do Senhor esteja com todos vocês nessa noite. Sou Daniele Cassiano, né? E eu queria abordar alguns assuntos com minhas amigas, minhas irmãs. Eu dei um tempinho, eu tô bem pontual, mas são 8h07 aqui no meu relógio. Mas eu quis dar um tempinho para que todos pudessem entrar, para que eu não começasse com o assunto e alguns perdessem. Todos sabem que eu sou cristã, sirvo ao Senhor, então eu não tenho como não começar com uma oração. Queria que vocês começassem a chamar aí as pessoas. É tão legal a gente fazer, interagir no momento certo, né? Assim, que está acontecendo. Porque eu acredito que o conhecimento, a sabedoria é liberada no momento ali da comunhão. Então, se a gente estiver junto aqui, nesse momento aqui no Instagram, no Face, é uma comunhão, né? Somos igreja onde a gente estiver. E o Senhor libera uma unção diferente. Então, mesmo que vejam depois, eu acho que no momento, assim, em que estamos em comunhão falando, é que o negócio é bom, né? Então eu vou estar orando, enquanto isso vai chamando aí as meninas pra gente estar entrando no assunto. Eu não sei se eu vou conseguir ler e responder algumas perguntas que forem feitas na hora, mas depois eu respondo ou no privado ou aí no Instagram e no Facebook mesmo, para que eu consiga correr com o assunto e falar. Algumas pessoas reclamam, falam que eu falo muito rápido. As meninas lá no trabalho falam: Dani, tu fala muito rápido, eu não consigo te acompanhar. Eu vou tentar falar um pouco devagar, mas como o assunto é extenso, acho que eu botei tema demais, né? Eu vou ter que cortar algumas coisas, então vamos lá. Vamos estar orando ao Senhor, ainda tem poucas pessoas junto aí conosco, mas vamos lá. Senhor Jesus, diante da tua presença eu estou nesse momento, ó Deus. Quero pedir a tua bênção, Senhor, sobre cada uma dessas mulheres que estarão conectadas comigo agora em oração, em ligação contigo. Estamos nos ligando a ti, que o teu Espírito Santo nos ajude nesse caminho, que não saia dos meus lábios mentira, heresia, confusão de mente, mas que venha a sair dos meus lábios entendimento, sabedoria, e que o teu nome venha a ser glorificado, Senhor, porque aquilo que tu me deste para beber, a água que me deste para beber e que me saciou a sede, me fez bem, Senhor. Eu quero estar dividindo com os meus irmãos, porque nisso mostra que somos de Cristo, quando nós amamos uns aos outros. E por amor a ti, Senhor, os meus irmãos, minhas irmãs, Senhor, as famílias, ó Deus, que tu tem colocado em minhas mãos, eu quero nesse momento pedir que o Senhor me use como um canal de bênção, que eu seja um instrumento e que cada uma possa receber a tua bênção no lar, na mente, no coração, em nome de Jesus. Desde já vai desfazendo todo o mal, repreendendo toda a obra preparada do inimigo que impede que elas prestem atenção, que elas recebam entendimento, que o teu Espírito Santo faça esse trabalho, ó Deus, em nome de Jesus. Eu repreendo e amarro todo o mal e peço, meu Senhor da glória, traz sobre nós a luz da tua palavra, para que nós venhamos, ó Deus, ser iluminados, ó Deus, pela tua palavra, para iluminar todo esse mundo, nesses momentos caóticos em qual nós estamos passando, que a sua vinda está próxima e nós precisamos estar, meu Senhor, com a mente sadia, com sabedoria vinda da tua parte. Dá-nos sabedoria, como diz ali meu Senhor em Jó, quando fala sobre a sabedoria, Senhor, nós queremos essa sabedoria em nós, que em nome de Jesus, tu esteja conosco nesse momento. Amém, Senhor, amém. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Vamos lá. Eu queria iniciar falando sobre Provérbios, tá? Provérbios diz que a mulher sábia edifica a sua casa. A gente vem em alguns dias já falando sobre a experiência do lar, a mesa posta. A gente vai estar retornando nisso na rádio quarta-feira. Espero vocês, 3h30, lá na Web Rádio Ramar. A Luana vai estar lá comigo. E eu queria, em meio a essa saga sobre mesa posta,
eu queria dar uma parada, e a gente está falando muito de edificação de lar físico, e eu queria que você nesse momento entendesse, mudasse um pouco a sua atenção, o seu viés, e entendesse que o lar também é o seu corpo, é você, é onde Deus habita. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, diz a palavra de Deus. Então nesse momento eu quero trazer o seu olhar para o lar espiritual que habita em você, né? Dentro desse corpo aqui, essa casca aqui, essa casa de Deus aqui, onde o Espírito Santo de Deus habita. E trazendo essa palavra de Provérbios, a mulher sábia edifica a casa. Eu quero que nessa noite você entenda que você precisa edificar o teu espírito, a tua mente, o teu corpo, toda a tricotomia do homem, né? Espírito, alma e corpo tem que estar edificado em Deus, né? Eu vou ler rapidamente para essa questão de espírito, alma e corpo. Vamos abrir lá rapidinho mesmo em Hebreus. Não posso deixar de estar falando um pouquinho da palavra, né? Sobre a palavra. Eu queria que vocês entendessem um pouco sobre espírito, alma e corpo, para que a gente possa colocar essa analogia dentro de nós, que nós somos casa de Deus, templo de Deus, e a mulher sábia edifica esse templo. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma, o espírito, juntas e medula, que é a carne, que é o corpo, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Tem vários outros versículos na palavra do Senhor que vai nos dar base bíblica para dizer que o homem é tricotômico, né? Que nós temos essa tríade dentro de nós. Então eu queria que você entendesse que você precisa cuidar do espírito. Sim, alimentar o teu espírito com a palavra. Você precisa sim estar ligado com Deus em oração, até o rosto brilhar, como aconteceu com Moisés, até o rosto brilhar quando aconteceu com Jesus, quando desceu ali do monte, desceu o resplandecente, no Monte da Transfiguração. A oração nos eleva a Deus, nos faz estar conectado com Ele, e isso faz com que o nosso espírito se eleve e se engrandeça. Agora a gente tem o nosso corpo para cuidar, e a gente vai falar de saúde física quando a gente fala desse corpo, essa casca aqui que tem que ser cuidada, porque o Espírito Santo mora dentro de nós, e a nossa alma. E aqui, nessa noite, eu queria trazer para vocês uma conexão entre esses três. Em relação à mulher, a nossa saúde como mulher, a conexão que há da nossa alma com esse corpo. A nossa alma é a nossa psique, é tudo aquilo que está dentro da nossa mente, é o que nós vamos dar conta a Deus, os nossos pensamentos, nossa personalidade. O espírito vai voltar para Deus, e a alma ela vai ser ela que vai ser condenada ou salva. Então nós, como mulheres sábias, precisamos sim cuidar do corpo. E eu queria também que você entendesse, mesmo nesse contexto de cuidar do corpo, que não adianta a gente cuidar, né, das pálpebras, colocar cílios, arrumar os cabelos, sempre se cuidando externamente, fazendo nossas unhas. Umas têm disposição, conseguem ir para academia, outras conseguem pelo menos caminhar, e assim a gente vai cuidando do corpo e vai mexendo na alimentação, tirando a gordura, tirando os açúcar, fazendo tudo isso, e a gente fica bonita, se sente saudável. Só que nada disso adianta se a alma estiver em frangalhos. Se do lado de fora tiver tudo bonitinho e dentro tiver totalmente destruído. Uma casa não é só feita da pintura do lado de fora. A casa ela é construída dentro de uma experiência chamada lar. E nós somos o lar do Espírito Santo de Deus. Então quero que você acompanhe esse raciocínio, por isso que é bom pegar desde o início. Eu queria muito que você entendesse que o seu espírito, ele recebe tudo aquilo que a sua alma passa para ele. E a sua alma recebe tudo aquilo que o seu corpo tá mandando de mensagens. Então, quando fechando esse pedaço aí, falando dessa tricotomia do homem, eu queria muito que você entendesse que está tudo muito interligado. E aqui nós lemos que a palavra de Deus é mais penetrante que espada de 2 gumes, que entra na divisão da alma, do espírito e da carne, que é juntas e medulas. Então nós temos 3 elementos aí que precisam ser cuidados. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês da saúde da mulher em relação... Vocês sabem que eu também sou profissional da área de saúde. E eu queria que vocês entendessem que o seu emocional, a sua psique tem muito a ver com a resposta que o teu corpo tem dado, que o nosso corpo dá, né? Um exemplo prático, quando nós temos uma preocupação na mente, assim, a gente está preocupado, a gente se estressa, se aborrece, e o nosso corpo responde com o quê?
insônia, né? Isso daí eu falo para homem, para mulher, para qualquer ser humano. A gente já fica logo com insônia, a gente já fica logo agitada. E você vê, a sua mente consegue trazer para o seu corpo uma descarga, né, de estresse. O seu corpo responde a essa descarga do estresse. Isso, querendo ou não, vai desestabilizar o teu espírito, o espírito humano, né? Não o espírito de Deus que está ligado ao seu, mas o espírito humano, o seu espírito que vem de Deus, precisa estar totalmente conectado com Deus. Então, para começar, eu dei alguns temas. Eu queria falar um pouquinho, então, para começar, sobre a ginecologia emocional. O que vem a ser a ginecologia emocional? Nós temos a ginecologia natural, né? Que é quando a gente vai tratar das questões ginecológicas com medicamentos naturais, né? A gente procura um profissional e a gente toma chás e banhos de assentos e várias coisas para estar tratando disfunções ginecológicas. E a ginecologia emocional, ela foi descoberta tem poucos anos, mais ou menos começou a aparecer muito aqui no Brasil em 2017, e é uma teoria patenteada. Eu não vou dar nomes aqui para que você não comece a procurar na internet sobre isso. Eu não queria que você fosse procurar na internet sobre isso, porque eu acredito que no nosso meio cristão é algo novo de se entender, e se você começar a procurar na internet, você pode cair no erro, né? Você pode conhecer autores, né? E tá se envolvendo em movimentos feministas, tá se envolvendo com esoterismo. Então eu queria muito, assim como quando a gente vai procurar alguma coisa na internet da Bíblia, né? E a gente tem que tomar muito cuidado de qual vertente teológica está sendo dita sobre a ginecologia emocional. Eu digo mesmo para você, é um tema novo, muita gente não conhece, a gente ainda vai conversar muito sobre isso. Eu vou dar só a base da base para vocês, mas eu queria que a gente conversasse sobre isso em encontros, quando estivermos juntas com irmãs que vocês conhecem e são sérias, né, servas do Senhor sérias, porque Satanás, como sempre faz, vai tentar usar esse tema para desvirtuar alguns. Então, a ginecologia emocional é quando a gente consegue entender o nosso corpo através das nossas emoções. Quando a gente consegue reconectar o nosso corpo às nossas emoções. E como eu falei aqui, tá tudo muito ligado ao que vai acontecer no nosso campo espiritual. Mais um exemplo prático: uma mulher desequilibrada, uma mulher que vive, como diz ali, a gente pode ler, né? E já lemos, conhecemos Gálatas 5, a mulher que não tem aqueles frutos do Espírito, que não consegue ter temperança, domínio próprio, mansidão e todos aqueles frutos do Espírito, o fruto, né, do Espírito. São vários, mas é um fruto só, dividido em vários gomos. Essa mulher, ela é desequilibrada espiritualmente também. Fora que ela é uma mulher que não consegue ser ela não consegue ser vista como alguém a ser seguida. Você vai seguir alguém que é desequilibrado? Você vai seguir alguém que hoje tá com bom humor, amanhã tá com mau humor, nem olha pra você? Hoje é aleluia, Pai do Senhor, te ama, e passa na rua no outro dia não te vê e não fala com você? Então você pode dizer o nome, eu posso chamar de credibilidade. Então eu queria que você entendesse que a sua parte emocional, ela vai refletir totalmente no seu corpo de mulher. E esse desequilíbrio que você pode estar tendo, que a gente, por várias fases de vida a gente passa, vai trazer um desequilíbrio espiritual. E o Senhor, Ele quer que nós venhamos chegar à estatura de varões perfeitos. Eu acho que esse é o desejo de toda mulher que serve ao Senhor, chegar à estatura de uma mulher sábia que edifica a casa. E a gente, nesse caminho aí de ginecologia emocional, a gente vai conseguir começar a reconectar a nossa mente com o nosso corpo, para que a gente venha ter uma vida espiritual saudável, trazendo para o nosso campo cristão, né? A ginecologia emocional, ela quer conectar os sintomas físicos à nossa saúde psíquica, e isso vai fazer com que nós venhamos ter mais disponibilidade para estar completa, inteira em oração diante de Deus, para que Deus possa depositar tesouros. A Bíblia diz que são tesouros escondidos em vasos de barro. Nós somos feitos de barro mesmo, podemos quebrar à toa, é barro, é pó, é cinza, mas dentro de você, dentro de mim, tem tesouros escondidos
escondidos que Deus colocou. E esse vaso, que apesar de ser de barro, tem que ser de honra. Vaso para honra. E vaso para honra é aquele vaso que sabe o lugar que ele tem que ser colocado. Ele sabe o lugar que ele tem que se colocar, sabe a hora de fazer, a hora de falar, ouve a voz de Deus. E esse equilíbrio espiritual não está desatrelado ao equilíbrio psíquico. Satanás, ele quer nos desestabilizar, nos colocar enfermos e doentes, para que a gente pare a obra que Deus tem na nossa, para que a gente pare de fazer a obra que Deus tem na nossa vida. Se a gente viver desequilibrado, desestruturado, desarmonizado, como Deus vai poder confiar segredos dele pra gente? Como Deus vai poder confiar em nossas mãos coisas grandes e poderosas? E Satanás, ele conseguiu através dos anos tirar da mulher o poder que ele colocou em nós da sabedoria. Entrando nessa parte da ginecologia emocional, nós lemos aqui sobre essa ideia, né, de mente, corpo e espírito. Nós lemos Hebreus capítulo 4, versículo 12, é bom você guardar. E a gente tem que pegar essa ciência, né, que está sendo colocada para nós, a ciência das suas ciências físicas, né? A gente tem que atrelar as ciências emocionais. Não influencio muito a procurar tá sempre em contato com psicologia, psicanalista, terapia. Isso é muito bom em casos necessários e extremos, é necessário, sim, mas isso não é tudo. Não esqueça que você precisa do poder e da atuação do Espírito Santo, mas a ginecologia emocional vai trazer algo que Freud, né, o criador da psicanálise, já vinha falando que esse modelo de pensar manteve-se décadas seguidas a partir da dor psicossomática, né, da doença psicossomática, que é a doença que ela é atrelada a algo emocional. Psicossomático, o psicológico traz uma descarga no nosso corpo. Então, a ginecologia não está fora disso, a ginecologia emocional vai tratar sobre isso. Terminando essa introdução, que eu achei que foi um pouco grande, mas precisava porque é um tema tão novo. 2017, nós estamos ainda em 2020, e é algo novo, patenteado. A historiadora, a pesquisadora, né? A pesquisadora, eu nem vou dar o nome dela para vocês não corram lá para procurar, mas ela, e se percam nas palavras dela, que se não tiver muito entendimento, você não vai conseguir reter o que é bom. Talvez você vai reter tudo e começar com alguns questionamentos, mas saindo da minha boca, que filtrei o máximo que eu pude dos conhecimentos que eu tenho tido da ginecologia emocional, essa metodologia patenteada, ela vem trazer para nós a reconexão que foi perdida pelo machismo, né? Satanás usou alguns homens para tirar o valor das mulheres, desvalorizar as mulheres. E eu digo todas as mulheres, vou dizer a nível de Brasil, tanto a mulher negra quanto a mulher branca. Enquanto a mulher negra era violentada nas senzalas, a mulher branca era violentada na sua cama, né, pelo seu próprio marido. A gente vem da cultura da festa de 15 anos, porque com 15 anos ela já tá velha, já tem que apresentar para a sociedade para casar, porque com 9, 10 anos elas já estavam na cama, né, sendo esposas maritalmente ali, vivendo, tendo relações sexuais. Então fez 15 anos, tá muito velha, vamos fazer um baile, vamos apresentar para a sociedade que a gente tem que dar um príncipe para ela. E isso agredindo, né, muitas vezes o ciclo normal e necessário que toda mulher passa. Talvez aquela menina ainda nem menstruava, nem estava pronta, né, para receber o ato sexual, ter filho. Nosso Deus, a primeira menstruação já era engravidando. Então são violências, né? E isso tudo ao longo dos anos, dos séculos, vem trazendo para nós uma perca das nossas memórias, daquilo que Deus colocou dentro de nós, da sabedoria da mulher. E eu venho batendo um ponto aqui para iniciar alguns conceitos. Eu queria bater no ponto do nosso útero, eu bater no ponto da nossa menstruação, né? Quando a gente nasce, a gente não tem só registro, a gente não traz só registros de características estereótipas, né? A cor dos olhos, a cor do cabelo, a cor da pele. A gente vai trazer dentro de nós também características emocionais, espirituais,
e a gente não vai entrar aqui em maldição hereditária, bênção hereditária, mas a psicologia, a ciência diz para nós que nós temos memórias emocionais dentro de nós. Quantas vezes a gente vê aquilo que as mulheres da nossa família passaram, a gente com medo de passar também, a gente já traz de lá desde da ancestralidade aqueles medos, aquele pavor de ter filho, aquele pavor de engravidar, aquele pavor de ter relação sexual. Isso tudo são memórias sofridas, talvez, daquelas que nós estamos conectadas lá atrás. Então, o autoconhecimento cíclico, que é o conhecimento da menstruação, eu tô falando para mulheres aqui, eu sei também que já entraram na menopausa, eu vou falar um pouquinho da menopausa, que é uma coisa maravilhosa. Eu queria, esses estudos, essas leituras que eu tenho feito, eu fiz por minha causa. Vocês sabem que eu fiz uma esterectomia, tirei o útero, agora eu tenho eu tenho micropolicistos no ovário, endometriose no ovário, e eu comecei a procurar saber disso. Eu tive miomas, eu comecei a procurar saber algumas respostas, porque eu não queria mais ficar tomando pílula. Eu vou falar um pouquinho aqui também da pílula e do DIU. O DIU, principalmente, quero que vocês escutem, passem pra frente essa informação que eu vou dar do DIU, que é algo que eu já tenho há muitos anos, mano, 1998 eu já sabia disso, né, quando foi começaram a implantar o DIU, mas eu nunca passei pra frente essa informação, mas porque foi uma informação que eu recebi de um ex-satanista, no livro, né, do Daniel Mastral. Mas hoje em dia a ciência, né, eu li aqui de um pesquisador americano explicando o que o DIU faz em nós, e também a questão do anticoncepcional. E quando são tantas informações, mas falando dessa questão ainda só um pouquinho do DIU, dando uma introdução, e do anticoncepcional, nós que somos tradicionais daí da Assembleia de Deus, da Igreja Batista, tradicional, antiga, presbiteriana, a gente cresceu e foi ensinado contra métodos contraceptivos, mas a gente só atrelava sempre ao espiritual, porque Deus não quer, porque Deus não gosta, porque a gente tem que procriar. E a gente cresce, a gente estuda, e a gente vê agora vários estudos batendo na tecla contra o anticoncepcional, que são hormônios sintéticos colocados dentro de nós para inibir hormônios necessários que a gente precisa ter. Hoje a gente vê essa gama de mulheres depressivas, tudo mulher que veio da época aí do feminismo, quando começou a queima lá de sutiã, e as mulheres foram pra rua para trabalhar, largaram seus filhos, seus lar, e começaram a usar anticoncepcional. Existem coisas que a gente toma na nossa vida, medicações, drogas que a gente usa, que só vai ter o gatilho genético nas outras gerações, né? E são estudos de pesquisadores que dizem isso, e a gente vê essa leva aí de mulherada toda depressiva no psiquiatra, no psicanálise, é a leva das mulheres da pílula anticoncepcional. E então eu queria que a gente entendesse um pouco sobre o nosso autoconhecimento cíclico. A menstruação não é para ser chamada de ai, que horror, que droga, para que eu tô menstruado, isso é horrível, esse sangramento. Deus colocou esse útero aí em nós para que fosse um reloginho biológico. Eu acho tão interessante, depois que eu li, né, a questão do ciclo interno desse reloginho, que a gente tem um reloginho emocional. Na parte da menstrual, a gente tem que se recolher para projetar. Então, estamos menstruados, então é uma fase que a gente tem que evitar muito esforço, uma fase que a gente evita, eu vou falar físico e mentalmente, né, espiritualmente. É uma fase da gente orar mais, jejuar mais, uma fase da gente evitar relações sexuais, da gente se recolher mais, da gente projetar o que a gente vai fazer naqueles outros 28 dias de ciclo, de se recolher. Aí a gente vem para a fase pré-ovulatória, e essa fase pré-ovulatória a gente começa a colocar em prática aquilo que a gente projetou nesse recolhimento menstrual. Aí depois a gente vem para a parte fértil, né, que é a nossa fase de ovulação, de beleza, de sensualidade, que a gente está pronta para a relação sexual, que a gente está pronta para se cuidar nessa fase fértil. A gente quer ir pro salão fazer o cabelo, a gente quer fazer a unha, a gente quer se preparar para continuar esse ciclo de dias, né? Deus faz tudo muito perfeito. Aí a gente volta para a fase pré-menstrual, que é onde a gente entra na TPM, que assusta e destrói o coração e a mente de tantas mulheres. E não é para ser assim, não é pra gente ter a TPM, a tensão pré-menstrual, como algo maléfico. Mas por que Deus permitiu? Por que isso foi colocado ali, esse gatilho em mim? Por que toda essa mexida
nos meus hormônios. A menstruação, essa fase da menstruação, dessa liberação de sangue de vida, não é um sangue de morte, não é um sangue de assassinato, um sangue de atropelamento, não, é um sangue de vida, um sangue que está sendo liberado, né, limpando ali, que vai acontecer. Então a nossa fase pré-menstrual é uma fase de sombras, assim, sombras quando a psicologia ela fala da sombra, que é a fase da gente começar a pensar naquilo que tá me fazendo mal. Então é pra gente pisar no freio mesmo. A TPM é pra gente falar menos, a TPM é pra gente pra gente evitar tantos contatos com as pessoas, porque a gente fala que tá sem paciência, né? Então a TPM é feita para isso, para dosar o nosso temperamento mesmo ali, de frutos do espírito. A gente tem que aprender a conviver com isso, o que não vai sair. A gente até vai pro ginecologista natural e toma medicações para diminuir a TPM. Aí, assim, eu acho que é um medicamento que se usa muito, que eu usei muito, é a fluoxetina, que vai acarretar em você várias outras coisas. Uma taquicardia, a fluoxetina vai te levar a usar o Rivotril. Então, assim, a gente quer amenizar algo que a gente tem que aprender a conviver com ele. A cólica, passar pro lado da cólica, não é normal aquelas cólicas absurdas, viver com cólica, isso daí não é normal, não é pra viver com dor, mas a cólica, ela vai fazer com que a gente comece a olhar pra dentro de nós mesmos e falar assim, poxa, tem alguma coisa errada. A cólica, ela vem pra nos ajudar a pisar no freio, né? Ela vem pra nos mostrar que a gente tá precisando de equilíbrio. A gente tem que usar sim, tomar um Buscopan, se aquecer mais, né? Apertar mais essa barriguinha, uma calcinha mais que venha pra gente lembrar. A cólica vem pra gente lembrar que a gente não tem que usar aquelas calcinhas que não apertam nada, né? Não guarda nada, não protege nada. Então a cólica vem para lembrar que a gente precisa daquela calcinha de algodão maior, mais apertadinha, guardar. Então, assim, a cólica vem nos lembrar que a gente precisa de equilíbrio. Algo também que a gente tem muito, né, é a síndrome de ovário policístico, né, chamado de SOP. Eu tive que tirar o útero. Quando eu tirei o útero e a gente descobriu ali que eu tinha no ovário esses micropolicísticos, não me tive dificuldade de engravidar, né? Tenho 2 filhas, perdi uma, mas eu convivo até hoje com esse ovário policísticos, me causa dor, e uma das coisas que me ajudou a procurar esse ensinamento da ginecologia emocional e atrelar o espiritual foi a questão de usar anticoncepcional, o Stesa, né? Até é difícil de encontrar um anticoncepcional chamado Stesa que o médico mandou tomar de eterno. Você vai tomar e vai tomar daqui 2 anos, se não sair, não destruir todos eles, a gente vê o que faz, a gente opera. E eu fui procurar outros ginecologistas, fui ler e descobri que ele não estava tratando nada, ele estava me dando um paliativo. E isso não estava fazendo bem pra mim. Eu usei anticoncepcional durante tantos anos, me acarretou tanta coisa. O anticoncepcional, uma das coisas que ele pode trazer em nós, e várias dessas que eu tive, trombose, câncer, já tive câncer também, doença do coração, hipertensão, eu perdi um bebê por conta de hipertensão, tive síndrome HELP, doenças hepatológicas, né, que é do fígado, varizes, operei de varizes, as meninas sabem, deve ter uns 6 meses, menos, né, 5 meses eu fiz cirurgia nas 2 pernas de varizes. Então, assim, a gente vai vendo o somatório do dano que causa na gente a falta de conhecimento do seu corpo, de tolerância, de dor, de respeitar o nosso tempo. Todo mundo sabe que eu sou bem agitada e eu precisei olhar para dentro de mim para conseguir chegar dentro de um equilíbrio, né? Endometriose, muitas mulheres sofrem de endometriose, têm dificuldade de engravidar. Geralmente essas mulheres passaram por estresses terríveis. A gente tem a dor na vulva, né? Aquela dor sem explicação. Isso também vem trazer para nós um feedback de algo que está errado no nosso emocional. Vaginismo, né? Que é a contração involuntária da vagina.
que dificulta muito a mulher ter relação sexual, porque ela praticamente não deixa o pênis entrar, ela expulsa, né? E isso vai trazer uma repulsa assim, eu não quero e eu não quero, meu corpo não quer. Mas por que o meu corpo não quer? E eu achei legal essa questão da ginecologia emocional, porque não é uma terapia que alguém vai dizer onde tá errado e vai te dar a resposta. Você vai se conhecer, você vai descobrir onde tá errado e você mesmo vai trazer a solução com fé. Uma das coisas que eu gostei de atrelar aqui na ginecologia emocional é a fé. Eu vou deixar de tomar, vou me conhecer, o anticoncepcional tá falando de mim, vou me conhecer, vou continuar procurando caminhos terapêuticos, sim, na medicina clínica, mas eu vou ter fé de que isso não faz parte de mim, de que tem alguma coisa errada e que Deus pode agir na minha vida. Quando eu fui ao médico, ele tinha falado que eu ia ter que operar, eu já tinha tirado o útero, ele falou, toma esse remédio 2 anos, 1 ano, 2 anos, a estesa, e a gente vê se não sumir, a gente vai operar. E um dia eu tava orando de joelho aqui na sala, e o Senhor falou comigo, você não vai operar o seu ovário. Você não vai mais operar o ovário, você não vai operar. Você já operou o útero, permissão minha, mas você não vai operar o ovário. Eu falei, Senhor, eu creio. E ali eu entrei em oração, o remédio sumiu da praça, a gente tinha que ir em Botafogo buscar às vezes. E assim, eu tô na fé do Senhor, não tenho sentido dor. Então eu atrelei, né, consegui unir, conectar a ginecologia emocional à fé. E é isso que eu quero trazer pra você. A candidíase também, quer dizer que a mulher que tem candidíase demais, que tem infecção urinária repetitiva, é uma mulher emocionalmente reprimida. Isso não é normal. A candidíase, a clínica vai dizer pra nós que é quando abaixa a sua imunidade, né? Por que sua imunidade abaixa tanto? Porque você vive tão triste, tão deprimida, porque tanta candidíase repetitiva, tanta infecção urinária repetitiva. Então, teu corpo tá dizendo pra você que tem alguma coisa errada no seu emocional, no seu espiritual. Você tem que tomar uma posição, né? O corrimento. Tem mulher que tem muito corrimento, às vezes nem é fétido, mas tem muito corrimento. A gente tem que sim procurar um médico, fazer o médico clínico fazer. A gente tem que atrelar a medicina clínica à medicina, a ginecologia emocional. Porque ele que vai dizer pra nós os exames, vai dizer o que tá acontecendo, como que tá, né? Então, esse corrimento, né, vai dizer pra nós, vai dar um pedido, um pedido de meio que de socorro, né? Pare um pouco e dê prioridade pra você mesma, né? Dê prioridade pra você. Será como que você tá correndo tanto, tá fazendo tanta coisa às vezes desnecessária, a gente chama de mulher tarefeira, que você não tá se olhando. Por que tanto corrimento? Como que tá funcionando esse seu uso de calcinha? Tá usando a calcinha certa? Hoje eu tava até conversando com a minha filha, na minha época de adolescente, eu usava absorvente de pano. Minha avó sempre me deu absorvente de pano. Eu até tentei botar isso nela, mas difícil, porque a gente sabe que esse absorvente que a gente usa, industrial, ele libera toxinas, ele é cancerígeno, ele demora 600 anos para se decompor no ambiente, e a gente encontra fábricas de absorventes de pano, toalhinhas, não sei, mas é algo a se pensar, tá? Eu só tô trazendo conceitos básicos aqui para deixar para que você pense um pouquinho sobre tudo isso, né? Falamos um pouquinho aqui também, falar um pouquinho sobre a baixa de libido, né, que é a visão clínica. Na visão clínica, a baixa de libido é taxa de hormônio baixa lubrificação, né, mas a ginecologia emocional vai dizer que tem alguma coisa errada quando nossa libido tá tão ruim, tão baixa, a gente tá tão sem vontade de ter relação, alguma coisa tá acontecendo. Um exemplo pequeno, rápido, né, para que seja rápido, já falei pra caramba, não cheguei nem na metade. Um exemplo fácil é que a gente passa dias, semanas sem beijar nosso cônjuge, sem se abraçar, sem ter brincadeiras, receber um beijo no pescoço, né? Aí depois a gente quer ir pra cama e ter libido pra ter relação sexual, porque ele começa já beijando a gente e a gente já associa o beijo a sexo. Não é assim, né? Não é assim que tem que funcionar. Tem que ser algo legal, tem que ter amor,
tem que haver amor. E amor não é paixão, né? Tem uma diferença muito grande, é um abismo entre a paixão que vem daqui, a química, né? E entre o amor, que é a razão. E por isso que muita gente se separa, porque quando tá na paixão, tá rolando aquela química, tudo legal, só que a gravidade chega, os seios não são mais os mesmos, os meninos não são mais os mesmos, e a gente acaba perdendo essa química, né, essa paixão, nosso corpo não é mais a mesma coisa, a gente não tem a mesma disposição, a gente tem que entrar na razão, né, aquilo que falavam os nossos antigas vós, falavam que o amor vem com o tempo, né, o amor vem com o tempo, e é porque a gente vai chegando na fase da razão, né? A gente vem chegando na fase da razão e a gente precisa amar acima de tudo, e a libido, ela vem junto com o amor, né? A gente também tem que aprender uma diferença muito grande. Quando eu chegar nessa parte aqui de sexo, eu vou falar sobre isso. A questão de ejacular e ter orgasmo são duas coisas diferentes, são duas moedas diferentes no reino espiritual. Falando só um pouquinho do DIU, para sair dessa fase aqui de DIU e eu falar sobre sexo, o DIU é um contraceptivo, né? Tem o de cobre e tem o hormonal. O DIU, ele é introduzido dentro da mulher. Aqui eu vou falar uma opinião minha, tá? Uma opinião de Daniele Cassiano. Ele é introduzido ali na mulher. E o de cobre, que é o mais antigo, né? Ele libera íons de cobre. E o de hormônio, né? Que é mais atual, ele vai liberar hormônios e não vai deixar... A mulher com esse não vai nem menstruar, né? Com essa liberação de hormônio sintético. Tanto um quanto o outro é nocivo. Os dois, pra mim, estão no mesmo patamar. O de cobre, ele vai expelir, né? Os íons ali vão expelir os espermatozoides, matar o espermatozoide. E se ele sobreviver a esses íons, ele vai entrar ali, vai encontrar, né? Vai encontrar o óvulo que foi liberado e vai fecundar. Eu queria ler Salmos 139... Salmos 139, 16. Deixa eu achar aqui. Salmos 139, 16. Esse ovo, né? Esse ovo vai encontrar, esse ovo que foi liberado vai encontrar o espermatozoide e ali começa a fase da fecundação. Só que esse íons que é liberado não vai deixar esse ovo, né, na fase de fecundação se fixar ali tem a implantação do ovo, né, na parede do útero. Salmo 139, 16 diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Aqui fala que ainda informe, ainda naquelas 8 semanas, né, de vida. Aqui diz que a fecundação ocorre 8 semanas de vida embriatória, e esse DIU, ele vai destruir essa vida embriatória que se juntou àquele ovo ali que foi liberado do nosso ovário. Então, há muitos anos atrás, acho que antes dos anos 2000, eu li um livro do Daniel Mastral, e ele dizia que os satanistas empreenderam muito para que o DIU fosse lançado, porque eles entendiam que teria-se meio que um sacrifício humano diário. Cada espermatozoide que sobreviver e começar ali a fecundação, ele seria destruído, assassinado. Então é um negócio bem sério, né? É um negócio bem sério. A Nath tá falando aqui, a Maia, a Natália tá perguntando sobre o coletor menstrual, o que você acha da questão espiritual. O DIU de cobre, ela tá falando aqui, ela é enfermeira, tá, gente? Então ela sabe o que tá falando. O DIU de cobre cria um processo inflamatório no local que impede a fecundação e nidação. Aprendi isso na graduação também. Olha que coisa linda. Então, assim, uma pessoa graduada confirmando aquilo que eu tô falando. Obrigada, Nath. Muito obrigada. É isso aí mesmo. Então, foi algo implantado, né, pelo movimento satanista para estar trazendo sacrifícios humanos diários, e a gente entra na questão do aborto, que não é o que a gente quer falar agora. O DIU que vai liberar hormônios
ele vai dificultar o andar daquele espermatozoide, né? Vamos chamar para que ele não consiga chegar até ali o óvulo, mas em contrapartida você não menstrua e você vai estar inibindo, né, hormônios importantes e lançando hormônio sintético dentro de você, que a longo prazo também vai te causar um grande mal. A gente vem qualquer dia para falar só sobre o DIU, tá? Um pouquinho sobre o DIU, um pouco mais, para mim não estender muito, que eu já queria estar parando, mas queria falar agora um pouquinho rapidamente sobre sexo. O sexo é um tabu muito grande no nosso meio, né, evangélico principalmente, e a gente acabou criando uma máfia de encontro de casais. Se não for a máfia do encontro de casais, que vai patentear, porque ninguém vai para o encontro de casais sem gastar, tem que pagar, e pagar bem, para conseguir fazer nesses encontros de casais. A gente também tem a outra vertente, que é, então, vamos fazer ser engraçado para que a gente consiga falar dentro da igreja sobre sexo. E a gente tem vários stand-up dentro da igreja falando sobre sexo, sendo que sexo é coisa séria, não é pra ser engraçado e o negócio é pesado. Sexo é liberação de energia no reino espiritual. Só existem duas coisas de moeda no reino espiritual: sangue e sexo, né? A gente vai pegar o sangue, vai ser o combustível, e o sexo vai ser energia. Vamos lá, gente que é mais antiga, lembra dos filmes que a gente via de sacrifício nas ilhas? Deixa eu ver, Lagoa Azul, pode ser, acho que tinha a menina amarradinha lá para ter o sacrifício, né, para ser sacrificada. Então, assim, tinha que ser uma pessoa virgem, para você ver a importância, porque a relação sexual com o virgem é muito maior, a liberação de energia é muito maior. Tinha que ser uma mulher, né, virgem, e ela seria sacrificada. Dos filmes antigos aí que eu tô lembrando aí, acho que são mais antigas. As mais novas eu não sei como tá os filmes, que eu nem vejo mais. Mas a minha infância e adolescência a gente atrelava, quando tinha filme de terror, filme de sacrifício, filme dessas coisas assim, sempre era envolvido a virgindade e o sacrifício com sangue. Então são as duas moedas no reino espiritual. Então, a televisão colocou dentro de nós uma mentira de muitos anos, de que tudo pode, né? Tudo pode ser feito, tudo é prazeroso. A gente acabou absorvendo, a igreja acabou absorvendo, só que não é isso que a Bíblia vai dizer pra gente, não é isso que a Bíblia vai trazer pra gente. Sexo é uma união física, emocional e espiritual. Nós lemos lá em Hebreus 4 falando da tricotomia do homem. Então, quando a relação sexual, por isso que diz que o homem vai se unir à sua mulher, Gênesis 2:24. Vamos ler Mateus rapidinho, Mateus 19:4-6. Poxa, vai ficar tão longo o vídeo. Eu não gosto de vídeo longo, porque depois é ruim para as pessoas assistir, mas vou lá. Mateus 19:4, rapidamente, só para vocês entenderem essa questão da união sexual. Mateus 19:4 vai falar assim pra gente. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, quando a gente lê isso, que também está lá Gênesis 2:24, a gente entende essa questão da junção, o que significa o sexo. O sexo é uma união, é uma aliança de sangue que é feita entre duas pessoas. E Deus vai proibir, gente, Deus proíbe, eu não vou trazer vários versículos, senão também não vai dar tempo, mas Deus vai proibir a relação sexual antes do casamento, para que não haja contaminação espiritual e nem contaminação física também. Que eu vou falar ainda depois do sexo aqui, eu vou falar rapidinho sobre quimerismo humano, que é células, são DNAs de homens encontrados em organismos de mulheres que já tiveram relação com esses caras há 50 anos atrás, que são autópsias, né? Foi em pesquisa de autópsia. Então, é muito séria essa questão da relação sexual. Eu tenho uma filha aqui em casa de 19 anos e aqui em casa a gente prioriza muito a santidade, a gente prioriza muito a relação sexual no casamento.
Eu casei com 19 anos, né? Casei com o Xande com 19 anos. A minha avó não servia ao Senhor, mas ela já tinha esse conceito antigo da pureza da relação sexual. Então, eu namorei, noivei, casei 1 ano para ter relação sexual no casamento, né? Porque o casamento é feito pela sociedade civil. O que é o casamento? É um contrato feito diante da sociedade, consumado na cama, consumado no ato sexual. A gente sabe que dá para anular casamento onde não teve relação sexual. Por quê? O que consolida, o que dá base para que eles sejam um casal, sejam marido e mulher? A relação sexual. A gente vai ler a palavra de Deus que diz que a mulher santifica o marido. Quando a gente lê isso, é um livro até da Elaine Cruz, Amigos, Amados e Amantes, eu recomendo muito ele. Ela vai ali explicar bastante, a doutora Elaine Cruz. É um livro da CPAD, um livro seguro. Ela vai falar muito dessa questão de que a gente consegue santificar o nosso marido. Por isso que nosso corpo não é mais nosso e o dele não é mais dele. Por ser uma só carne, a gente consegue fazer essa santificação, passar energia espiritual boa para esse marido na relação sexual. Deus proíbe a relação sexual antes do casamento para que você não manche a tua alma, para que você não fique com memórias, impressões de outras pessoas dentro de vocês. A pessoa que tem múltiplos parceiros, ela é uma mulher sequelada, ela é uma mulher devastada na alma, que precisa de muito óleo da unção e muito sangue de Jesus sobre ela para que ela consiga continuar a vida. Cada parceiro que ela tem relação e a deixa, eles deixam nela, eu vou falar aqui da questão de DNA, mas eles deixam nela impressões espirituais. Talvez você teve muitas relações e você não sabe por que tá com depressão, por que você tá com raiva, por que você se tornou má, por que você se tornou sanguinário, porque você teve relação com quem era assim, essa impressão ficou em você. Então que nessa noite você consiga se arrepender e pedir o sangue de Jesus para passar aí, repreender esse mal, porque enquanto a gente não confessa e deixa, ele permanece em nós. Mas eu aceitei Jesus, eu já levantei minha mão, mas é um processo. A salvação é o caminho, tu entrou pela porta, agora vamos seguir o caminho. E o conhecimento, o entendimento vai nos libertar de muitas coisas, tá? Então, o sexo é uma liberação de energia. Por quê? Os demônios, eles eram anjos de luz e eles perderam o gerador de luz dele, que era Deus. Eles só vão achar esse gerador, essa luz aí, esse negócio que eles precisam para afagar essa derrota deles no homem. Por isso que eles possuem os homens, por isso que existe possessão maligna. Por que os demônios entram nas pessoas para ficar possessa? Ele entra na pessoa para ficar possessa porque ele quer a tua luz, a luz que tá na tua alma, essa luz que quando a gente viu Moisés descer do monte brilhando, tá dentro de você, o Espírito, né, que Deus colocou em você, ele tem luz e é a tua alma que catalisa tudo isso. Diz que o Senhor soprou na narina e tornou-se alma vivente. E Satanás, os demônios, eles têm sede e fome dessa luz, disso que está dentro de você. E a relação sexual, o orgasmo, ele vai liberar. Por isso que no satanismo, eu falo satanismo em geral, bruxaria, seja o que for, tem orgias sexuais, macumba, umbanda, não sei se tem na umbanda, candomblé eu sei que tem. Por isso que existem orgias sexuais, onde, imagina, várias pessoas junto ali fazendo sexo, quanta energia é jogada para que os demônios venham sugar essa energia da pessoa. Por isso que tinham templos, quando a gente vai ver ali Paulo lutando contra os templos de Ana, deusa da fertilidade, né? Quando ele chega lá naquela cidade de Atenas, idólatra, era um templo de prostituição. A igreja de Corinto, a gente vai ver ali Paulo lutando contra ex-sacerdotisas. Eram mulheres que eram prostitutas espirituais, prostitutas profissionais, porque a relação sexual ali dentro do templo fazia parte dos rituais. A gente não vai entrar nisso agora, nessa teologia aí, mas quem é crente antigo de escola dominical sabe do que eu tô falando, que não dá tempo de eu explicar passo a passo. Mas o sexo, eu queria que vocês entendessem que a relação sexual é um negócio muito sério, e a Bíblia vai dizer pra gente, vamos abrir aí, deixa eu ver se eu acho aqui, eu tô tentando pular, acho que é Hebreus também. Tô pulando aqui para mim conseguir falar. É Hebreus. Hebreus, o livro vai falar pra gente em Hebreus sobre o leito imaculado.
Deixa eu achar aqui para que a gente consiga ler. Hebreus 13:4. Vamos lá. Hebreus 13:4. Deixa eu ver se tá certo. Sim. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Matrimônio, já expliquei que só é consumido na relação sexual. Consumado. Bem como o leito, sua cama ali, sem mácula, sem mancha, sem sujeira, sem podridão. E aí envolve outra palavra, tá? Outro ensinamento. Porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então, o Senhor, ele tem prazer, né? Na relação sexual. Além do que, a gente sabe que ele escolheu a igreja e Cristo para fazer essa questão do casamento, né? Algo lindo, tremendo, maravilhoso. Eu só estou dando uma base aqui, qualquer hora eu falo só sobre isso, a questão do relacionamento sexual limpo, puro, dentro do matrimônio. O que acontece no reino espiritual. Agora, como eu ia falar sobre essa questão de você dar o seu corpo para qualquer um, eu vou me ater a isso. Então, a gente tem níveis de energia biológico, que é o corpo, níveis de energia psíquica, que é a sua alma, e o nível de energia espiritual. E o sexo, que é a questão biológica ali, o orgasmo, ele vai conseguir catalisar, né, e liberar energias que, se você não tiver num leito sem mácula, vai trazer alimento para demônios. O negócio é bem sério, tá? E falei a questão, né, da ejaculação, que é para procriação, e o orgasmo, principalmente os homens, eles conseguem ter mais orgasmo que a gente, né? Mas é para que eles tenham uma memória traumática boa para lembrar que eles precisam procriar. Eles precisam procriar. Então, toda vez que ele procura o sexo, ele não procura pela ejaculação, ele procura pelo orgasmo. Mas Deus fez assim, né? No satanismo, em rituais malignos, na bruxaria, seja no que for, o sexo é usado para abertura de campos espirituais, né? Outro dia a gente fala um pouquinho sobre isso. Já que estou falando do casamento, vou falar aqui do casamento, ou deixa eu ver qual eu falo primeiro para terminar. Vou falar aqui primeiro então do quimerismo. Aí eu entro nessa questão do casamento para terminar, que o sexo não é pecado. Gente, o quimerismo eu achei um negócio muito interessante. Quem me deu esse artigo foi uma colega minha lá do trabalho, no Miguel Couto, a Antônia, ela que me aguçou para isso. E o DNA, a gente sabe que é o ácido desoxirribonucleico, né, que é responsável por agregar todas as características de um indivíduo. Toda célula lá dentro no seu núcleo tem um DNA. E o quimerismo é quando o indivíduo possui 2 tipos distintos de DNA no seu corpo. Quando é achado 2 tipos distintos de DNA no seu corpo. Biologia é muito difícil, eu acho, e eu não vou entrar aqui na questão dos cromossomos. A gente sabe que os nossos pares de cromossomos, a última cadeia da mulher é diferente da do homem. A gente fica no XX, eles ficam no XY, e foi achado o Y no cérebro das mulheres aí, para resumir. Então, microquimerismo masculino, ou seja, a presença de fragmentos de DNA vindo de doador masculino geneticamente diferente da célula daquela mulher. As pesquisas no início pensavam que o DNA poderia vir de uma outra coisa, que existem aqui, esse DNA poderia vir de um gêmeo masculino que a mulher teve, estava desaparecido, ninguém nunca soube, porque ali dentro da barriga acontece esse quimerismo. Eles começaram essa pesquisa porque tinha uma modelo que tinha 2 cores, tinha 2 cores, e ela herdou essa outra cor do irmão gêmeo da barriga da mãe, resumindo assim. Então, eles poderiam ser disso. Um aborto desconhecido, porque aí ficou alguns fragmentos dessa outra criança e ela puxou para dentro dela, poderia ser isso. Ou um irmão mais velho transferido pela circulação materna, ou seja, antes a mãe teve um bebê, um menino, e foi transferido pela circulação materna para ela quando engravidou da menina, alguma coisa do menino. Então essa foi a pesquisa. Só que a porcentagem de mulheres que tiveram filhos era mínima e não se achou DNA nos progenitores. Ou seja, eles tentaram ver se esse DNA que foi achado no cérebro dessas mulheres eram dos seus pais, dos seus avós.
Ao procurar identificar a origem desse DNA masculino, os cientistas ficaram surpresos ao perceber que o código genético não correspondia dos progenitores. Depois de aprofundar a pesquisa, os cientistas ficaram perplexos ao descobrir que as mulheres tinham contraído o DNA masculino através de relações sexuais. E as mulheres tinham absorvido o código genético de todos os homens todos os homens com cujos espermatozoides elas tinham mantido contato. No cérebro das mulheres mais idosas autopsiadas no estudo, o DNA masculino estava guardado há mais de 50 anos, o que significa que ele se torna parte da mulher, como a Bíblia falou aqui, serão uma só carne. E só a morte separa, e o que de certa forma é impossível livrar-se dele. Mas, a julgar pelo resultado desses estudos, o amor pode ser mesmo para toda a vida, de uma forma estranha e inesperada. O amor aqui eu coloco como a relação sexual, porque essa relação sexual tem esse amor, essa relação sexual que seja por toda a vida, independente das circunstâncias que você está vivendo, tá? O casamento, né, a gente falou aqui que tem que ser imaculado, e na relação sexual nós trocamos informações de alma, impressões de alma. Encerrando aqui, que eu queria 1 hora, já são 9 horas. O sexo, ele não é pecado, mas a gente não pode esquecer que no orgasmo é feita uma troca é gerado, né? Uma troca de energia. E eu queria que você desse mais atenção ao seu corpo, ao seu útero, ao seu ciclo, né, a essas questões espirituais que envolvem o sexo na nossa vida, as solteiras. Tomem mais cuidado, cuidem-se mais, não deixa ninguém deflagrar sua alma, destruir seu coração, sua mente, não deixa essas impressões no seu coração. Se Deus proibiu, é porque tinha alguma coisa, e é um estudo bem grande, eu resumi rapidinho 1 hora, mas Satanás, ele quer nos sequelar, né, quer nos destruir, ele quer fazer com que a gente perca aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus colocou em nós. Deus nos fez perfeitas aos olhos dele, tá tudo no seu devido lugar. Há tempo para todas as coisas verdadeiramente. Então há tempo de se conhecer, e quando a gente chega na menopausa, né, não falei da menopausa, a menopausa vem dizer para nós que você não precisa mais desse reloginho aí emocional que é o seu útero funcionando com menstruação. Agora você sabe os seus ciclos internos, sabe a hora de calar, a hora de planejar, a hora de colocar em prática, a hora de recolher, como eu falei aqui do ciclo menstrual rapidamente, mas falei um pouquinho. Então a mulher na menopausa, ela é tida como uma mulher sábia nas culturas onde tem matriarcas, as antigas, que têm voz, porque elas já se conhecem, elas têm conselho para dar. E hoje a gente vê, infelizmente, a Bíblia falou, né, que as mais antigas têm que ensinar as mais novas, e a gente não tá tendo essa oportunidade, porque a gente não tá parando para ouvi-las, porque a gente acha que elas não são inteligentes, mas são sábias. Jó vai falar disso, da sabedoria, o livro de Jó vai falar sobre a sabedoria, e o provérbio vai falar sobre a mulher sábia. Então, se você já chegou na fase já tá nessa fase tua aí, menopausa, né? Você já chegou na menopausa, nessa perca de alguns hormônios, quer dizer que você já tem equilíbrio suficiente para viver sem eles. Que Deus possa abençoar cada uma de vocês. Eu não vou conseguir responder aqui todo mundo, eu vou ler depois e vou tentar dar uma respondida, tá? Que Deus abençoe vocês. Obrigado por ficarem junto aí 1 horinha. Disseminem esse conhecimento. Eu sei que foi pouco, foi só uma gotinha, foi muito rápido, mas Deus possa abençoar vocês, e eu fiquei muito grata de poder tá passando isso para vocês, tá? Fiquem na paz, tenham uma boa noite e até a próxima.